Beleza? Lendo a palavra bíblica, o Evangelho segundo Lucas, veremos o capítulo 7. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder ficar conosco neste esse dia, o dia vindouro com tudo que eles há. Te amamos e em minha casa serviremos ao Senhor. Bem, temos no capítulo 7, do Evangelho segundo Lucas, 50 versículos e nos diz do versículo 1 em diante. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimável, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo e é ele mesmo. Repetindo o versículo 5, que nos diz: porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus enviou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-lhes ao Senhor para lhes perguntar. Repetindo o versículo 19, que nos diz: Enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava por vir, ou haveremos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava por vir, ou esperemos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que viste e ouviste: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, que não tendo sido batizados por ele. A que, pois, comparei, repetindo o versículo 31, a que, pois, compararei os homens da presente geração e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros.
Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e um bebedor de vinho, um amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Dirigiu-se-lhe Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-me, a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele que a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo. Ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? O 50º e último versículo do capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas nos diz. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pois bem, por meio desses 50 versículos nos fala o capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas, sobre a cura do servo de um centurião, do versículo 1 com ênfase até o 10º, nos fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, do versículo 11 até o 17. Nos fala de João, que João envia mensageiros a Jesus, do versículo 18 até o 23. Nos fala, Jesus dá testemunho de João, do versículo 24 até o versículo 35, nos fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus, do versículo 36 até o 50. Se tivéssemos de buscar, numa reflexão prática, rápida, objetiva, em diversas circunstâncias que aqui estão, e eu recomendo a leitura com maior reflexão, mas se fosse o capítulo 7 de Lucas apenas composto de um versículo, vale a pena observar o 50º. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quanto ensinamento tem aqui. Jesus ensinando a maneira e a forma, a tua fé, e novamente, a tua fé. Continuando, a tua fé te salvou, depois de salvo em Cristo Jesus, o que ocorre? Vai-te em paz. Pois é, a boa nova do Evangelho é sinal de alegria, é sinal de paz que excede a todo entendimento. Como é difícil hoje em dia ouvir, Senhor, e ver as pessoas, por vezes, colocando de uma outra maneira. Aqueles que são salvos, são felizes, são restaurados, têm a melhor das boas venturas existentes em todas as vidas. A boa ventura de ter sido transformado em filho e servo do Deus vivo. Que Deus a todos abençoe. Eu desejo sucesso.